Olá, gente, tudo bem? Então, continuando aí a parte da cerca. Quando eu estava chegando próximo à cerca, chegou uma viatura. Tava vindo uma viatura preta dentro desse corredor que eu falei entre as grades. Quando ela chegou, eu pude reparar que eles estavam de veste de militar, eles estavam de roupa de militar e umas armas na mão, realmente do exército. E eles não falavam inglês nem língua alguma. Então, para mim não virar para trás e sair correndo, ou para mim não virar para trás e sair de perto, eu pensei o quê? Se eu virar para trás, eles vão achar que a gente realmente queria pular e eles podem atirar, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles têm que defender aquilo ali, certo? Então eu tentei me comunicar com eles. Quando eles chegaram perto, eu levantei o braço, falei, perguntei em inglês se eles falavam inglês, perguntei em francês se eles falavam francês, eles não, a gente não fala, não entendo. E quando eu perguntei a fronteira, perguntei assim, onde que é a fronteira, onde que é a fronteira? E eles pegaram e aprontaram, a fronteira fica pra lá ou pra lá, você pode escolher qualquer uma das duas. Pra essa cerca, gente, eu achava que não podia ser verdade. Mas quando eu fui procurar na internet, realmente é verdade. Ela pega toda a Sérvia. Toda a Sérvia. Ela rodeia a Sérvia inteira. A União Europeia, eu não sei se a União Europeia, o que eu tô falando aqui é uma opinião minha. Eu acho que a União Europeia fez isso justamente porque, por ela não fazer parte da União Europeia e esse país está no meio de todos os países que fazem parte da União Europeia, eles fizeram essa cerca justamente para evitar imigrantes, que não foi o nosso caso, entendeu? Tudo bem, foi fechado, eles mostraram a direção das fronteiras, só que a gente não queria ir para a fronteira, a gente sabia que se a gente fosse pela fronteira não ia dar certo. Então a gente voltou para trás. Só que nesse trajeto que a gente tava voltando para trás, o carro ficou parado lá um tempão, cara. Ficou olhando para nós um tempão, porque eles sabiam, eles não é bobo. Eles sabiam que a gente queria passar. Então eles ficou parado ali por algum tempo até a gente se distanciar bastante. Enquanto a gente estava se distanciando, eu falei, cara, já era, a gente tem que achar outra maneira. E isso em desespero. Por dentro eu estava muito desesperado. Se eu tivesse sozinho, como eu tava na ideia de ir sozinho, desde quando eu saí no Brasil, eu sabia que eu tinha certeza que eu ia fazer esse trajeto sozinho, que eu não sabia se alguém ia querer me acompanhar ou não. E eu tava na cabeça de fazer sozinho. Graças a Deus, eu não estava. Porque nesse momento da cerca, eu fiquei tão desesperado, mas tão desesperado, que eu teria feito merda se eu tivesse sozinho. Se eu tivesse sozinho, eu teria feito merda. Eu teria esperado lá até de noite, entendeu? E teria esperado o carro sair, teria tentado pular aquilo ali de qualquer forma, cara. Mesmo se tivesse energia, se não tivesse, eu tava tão desesperado que eu falei, cara, eu tô nem aí pra mais nada, velho. Eu não vim pra cá pra desistir. Então eu vou passar aí, se acontece alguma coisa comigo, Deus me livre de falar isso, mas eu tava até com intenção, o que tava passando na minha cabeça era mesmo se eu morresse, eu tava nem aí. Deus me perdoa, é uma coisa errada de se pensar. Mas graças a Deus eu tava com eles. Por quê? Eu tava me sentindo muito responsável por eles, porque eles estavam me acompanhando. Se acaso acontece alguma coisa comigo, o que eles vão fazer? Eu não tenho essa mentalidade, essa maldade de falar assim, vou fazer merda aqui, se acontecer alguma coisa comigo, foda-se, eles vão conseguir se desmerdar. Não sou assim. Então, por mais que eu tava abalado por dentro, tentei manter a calma, falei pra eles, olha, vamos voltar pro hotel, que a gente ainda tem mais 3 dias, certo? Vamos voltar pro hotel lá e a gente vê outra solução. Nessa caminhada de volta, mais 5 horas para voltar de caminhada até a cidadezinha mais próxima. Quando a gente chegou nessa cidadezinha, ninguém tinha chip, né? Ninguém tinha chip da cidade para poder ligar de novo pro táxi, para ele poder vir buscar nós. Ninguém tinha internet, ninguém tinha nada para poder se comunicar com alguém para ir buscar nós. E nessa cidadezinha, o povo é muito sem educação, cara. O povo passava de carro em alta velocidade, a gente dando sinal para ajudar, dando sinal para poder ajudar a gente, ou poder dar uma carona. Ninguém tava nem aí, porque eles viam que a gente tava com mala. A gente tava com mala nas costas e próximo à fronteira, então eles estavam assim, um pouco se fudendo, como se... Imigrantes. Como se eles são imigrantes e estão fugindo. Entendeu? Mas na verdade não, a gente ainda tava na Sérvia e a gente tinha o carimbo da Sérvia. A partir do momento que no seu passaporte você tem um carimbo, você tem 3 meses
para ficar legal no país, entendeu? Só que o problema é que as pessoas não sabiam que a gente já tinha ganhado carimbo, as pessoas não sabiam que a gente já tinha passado pela fronteira de avião, eles achavam que a gente tinha fugido dali da cerca. Então a gente ficou andando por mais algumas horas, mais algumas horas, mais algumas horas. E todo carro que passava a gente tentava carona e não dava certo. Até que por fim, depois de algumas horas, a gente tava muito cansado. Chegamos numa outra cidadezinha, certo? E nessa cidadezinha apareceu um rapaz de carro, muito doido, cara, muito doido mesmo. Ele parou o carro. Quando ele parou o carro, ele mandou a gente entrar. Falou assim, entrem no carro que eu vou levar vocês ali pro meu hotel. E como a gente tava cansado, a gente tava precisando de água, precisando disso aqui. Falei, cara, vamos, qualquer coisa nós tá 3 homens aqui por um cara, entendeu? Se ele for fazer maldade aqui, por mais que ele esteja armado, cara, a gente consegue fazer alguma coisa, entendeu? Então, a hora que ele mandou entrar no carro, nós entrou. Aí ele falando assim, não sabia falar. Cara, ele não o rapaz que tava com a gente, que falava inglês, foi ele que não quis nos acompanhar. Ele falou que ia achar uma outra rota e tentar outra coisa. Então, só tinha eu que falava francês e os outros dois que estavam comigo não falavam nem francês nem inglês. Então, assim, eu tentava me comunicar ao máximo com o rapaz e ele não falava inglês de nada. Então, ele só ficava assim, calma, 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 que a hora que chegar no hotel, a gente resolve. E eu achando muito estranho, porque esse cara tava andando em alta velocidade no carro. E toda hora ele pegava o telefone e falava com alguém, que no caso falava com um parceiro dele que já tava lá nesse suposto local que a gente ia. E ele ligava e falava assim, tô com 3 portugueses, que ele tava falando português, que como eu falei pra ele que nós falava português, ele achou que nós era de Portugal. Então ele pegava o telefone e falava assim, na língua deles, né, que é o sérvio, tô com 3 portugueses e começava a rir, começava a rir. E nisso, meu coração ficava assim, cara, fudeu, velho, ele tá levando nós pra um lugar que tem mais pessoas lá. Então a gente tava com muito medo, cara. Então, até que a gente chegou no local, demorou um pouquinho, demorou uns 10 minutos, até a gente conseguiu chegar no local. Chegando no local, era um restaurante abandonado. Era um restaurante assim, cara, que não tinha nada, as portas estavam tudo fechadas, nas janelas tinha madeira pregada, mano, coisa de louco. Eu não acreditei. Quando nós chegou lá, meu coração começou a bater, eu falei, fudeu. Só que naquele momento, a gente não podia demonstrar medo. Ou a gente demonstrava que era mais forte, que tava firme e que não tava com medo, ou eles iam abusar de alguma forma da gente, ou ia roubar a gente, ou eles podiam matar a gente e roubar tudo que a gente tinha, porque a gente tava com dinheiro total que a gente tinha levado pra viagem, que a gente não tinha noção que a gente ia voltar, então a gente levou tudo que a gente tinha. Então a gente tava com dinheiro, a gente tava com as nossas roupas, a gente tava com tudo que a gente ia levar pra França. Então a gente, com muito medo, eu peguei e virei pros meninos, falei, é o seguinte, não vamos demonstrar medo. A partir de agora a gente tem que mostrar que a gente tá aqui, a gente sabe que a gente tá aqui e que se acontecer alguma coisa, nós tá aqui pra peitar. Nós entrou pro restaurante. Quando nós foi entrar pro restaurante, eu entrei primeiro. Os meninos ficaram lá fora, eles não entraram. Quando eu entrei, ele falou assim, calma, 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 que eu tô fazendo um telefonema, né, na língua deles. Eu só tava entendendo assim que ele ficava assim, calma, calma, que eu tô ligando. E ligava e falava, e eu fiquei parado, fiquei assim, fiz cara de mal, né, óbvio que a gente não vai mostrar que tá com medo. Cruzei o braço, fiz cara de mal e tô lá esperando. E eles oferecendo água, oferecendo refrigerante, oferecendo suco, e lá não tinha nada lá dentro, entendeu? E eu não aceitei nada, falei, eu não vou beber isso aí, vai que eu bebo isso aí, tem alguma coisa. Então eu vou tomar cuidado. Então eu não bebi. E eles ficavam insistindo, e eu nada, né? Vixe, Maria, agora fudeu. Até que ele chegou numa solução. Ele falou assim, olha, pra gente levar vocês até em Belgrado, que era onde o hotel que a gente tava, ficava em Belgrado, eles pediram 250 euros. 150 euros. Eles pediram. Dividido para 3, no caso, ficaria 50 euros para cada. E a gente pegou e falou, não, tudo bem, pode ser. Que foi esse valor que a gente pagou do táxi para levar nós do hotel até aquela cidadezinha que a gente ia fazer a travessia. Foi o mesmo valor. Então a gente pegou e falou, ok, pode ser. Quando ele falou isso, nós aceitou, a gente foi em direção ao carro. Quando a gente foi em direção ao carro, ele pegou e falou assim, vocês têm que pagar primeiro. Paga primeiro e a gente leva lá.
Na hora, eu falei assim, não, cara, né, eu sou brasileiro, você tá de sacanagem, você acha que eu sou trouxa? Não mesmo. Falei, não, não, não. Primeiro você leva a gente e lá a gente paga. Antes, não. Aí ele pegou e falou assim, não, então assim, eu não quero. Eu falei, ok. Falei pros meninos, vambora. E nós começamos a caminhar. Saímos do restaurante e começamos a caminhar. Quando nós começamos a caminhar, ele veio correndo atrás. Ele correu atrás e falou, espera, espera, espera. Então faz o seguinte, meio a meio, metade, metade. Você dá metade agora e quando a gente chegar lá, vocês dão a outra metade. Eu falei, também não, cara. Eu vou te dar o total quando a gente chegar no local, não existe isso. E ele pegou e falou, não, ok, não sei o que lá. E voltou pra falar com um amigo dele. E nós continuamos andando. Quando a gente continuou andando, veio na cabeça o seguinte, eu acho que eles estão com medo dele levar lá, porque quem ia levar era só um cara. De um deles levar a gente e a gente fazer alguma coisa com eles. Por mais que a gente tava com medo deles, eles também estavam com medo. Que eles não conhecem a gente, eles achou que a gente era imigrante, então eles estavam com medo também. Quando a gente chegou lá, ele pegou e falou assim, tudo bem, eu vou levar vocês. Vocês me pagam quando chegar lá. Só que não pode ser agora, vocês têm que ficar aqui no restaurante até escurecer, pra de noite eu levar vocês. Nós achou estranho, falou assim, mas como assim, cara? Nada a ver, cara, por que você vai levar de noite e não vai levar agora? Ele, por causa da polícia. Aí eu peguei e falei assim, mas como assim por causa da polícia? Ele, porque você... Nós tentava comunicação de alguma forma. E ele falava, porque vocês não têm documentação, vocês não têm direito de ficar aqui, se a polícia parar nós, eu vou ser preso. Eu falei, não, aí eu peguei e falei pra ele, não, nós não tem problema com a polícia. Entendeu? A gente tá legal, mostrei o passaporte pra ele, que a gente tava com as malas, com as mochilas, mostrei o passaporte pra ele, mostrei o carimbo que a gente tinha ganhado na Sérvia, não tem problema com a polícia. Quando ele viu isso, ele falou, tá, ok, a gente achou que vocês tinham saído da fronteira, então se você está de boa, a gente pode sair agora. Tudo bem, saímos, a gente entrou no carro e fomos embora. Até aí, tudo bem, pegamos o carro, foi embora, chegamos no hotel, tudo certo, pagamos ele, deixou a gente no hotel, a gente subiu pro hotel e nós tínhamos só mais 2 dias nesse hotel, a gente não tinha mais tempo a perder. E a gente, e agora, o que a gente vai fazer? Dois da gente queria voltar pro Brasil e ia ficar só os 3, ia ficar só 3. E eu peguei e falei, cara, eu não volto pro Brasil, eu vou tentar outra forma. E nós, conversa vai, conversa vem, conversava com colegas aqui da França, conversava com colegas de Portugal, conversava com várias pessoas, até que a gente conseguiu um contato de um advogado de Portugal, que ele trabalha numa faculdade, ele trabalha numa universidade. E esse advogado falou assim, olha, brasileiros não podem entrar aqui na Europa, porém, se você tiver o contrato de estudante, você pode entrar na Europa, certo? E nós falou, sério isso? Aí ele começou a explicar várias coisas pra gente, falou, sim, se você tiver isso, posso vender isso pra vocês e vocês vão passar. E nós, estranho, eu peguei e falei, desliguei o telefone e comecei a conversar com os meninos. Peguei e falei, olha, tem esse rapaz aqui, que ele vende ele vende contrato de universidade para que a gente possa entrar na Europa, entendeu? Só que nessa entrada não serve para Portugal, entendeu? Essa entrada é somente para você passar para dentro da Europa, tipo assim, pra você entrar na França ou para você entrar na Espanha e falar na imigração da Espanha ou da França ou de algum país da Europa que você tá indo para Portugal para estudar. Só que se esse papel chegar em Portugal, ele não passa, porque lá eles vão saber que não é verdadeiro, certo? Então, sentamos e conversamos e realmente a gente decidiu fazer isso. A gente falou, então ok, vamos comprar esse papel e vamos fazer isso. E quanto foi esse papel? Esse papel, ele cobrou da gente, era 250 por pessoa. E esse papel, ele cobrou da gente 200 euros. Como a gente era 3, ele falou, não, eu vou fazer pra vocês 200 euros. 200 euros eu faço cada um, deu 600 euros pra ele fazer 3 papéis. Nós falou, ok, cada um pagou o seu papel, recebemos o papel por e-mail, imprimimos o papel, falamos, ok, agora a gente entra na Europa. Só que agora a gente tem que comprar o bilhete para ir para Portugal, como se a gente tivesse indo para Portugal, e temos que fazer o teste de Covid novamente, porque o teste que a gente tinha feito no Catar, ele era só para 48 horas, se eu não me engano, e já tinha passado dessas horas. Então a gente tinha que refazer o teste. Quando a gente foi refazer o teste, era 150 euros. Cara, eu acho que nessa viagem, se eu não me engano, se eu estiver me enganando, é um pouco mais ou um pouco menos de
20 mil reais eu gastei para chegar onde eu cheguei hoje. Agora você imagina uma pessoa que gasta isso e não consegue chegar no seu destino. Ela tem que voltar. Então tudo isso tem que ser pensado. A pessoa tem que ver se realmente vale a pena, se realmente ela compensa ter esse risco, se realmente ela não quer esperar mais um pouco, esperar o mundo se normalizar para poder gastar menos, que realmente a pessoa gasta menos se o país estiver aberto, entendeu? Então tá, a gente fez esse papel de Portugal, a gente fez o teste de Covid pela segunda vez, 150 euros, e a gente comprou as passagens. A gente comprou as passagens por 250, 2, 4, 6, 8, 260. Deu cada passagem de avião da Sérvia para Portugal. Só que a gente fazia conexão em Charles de Gaulle, que é o aeroporto principal da França. A gente fez essa conexão justamente para a gente poder sair nessa conexão. A gente não podia ir para Portugal, porque esse papel não deixava entrar. Então aí foi 260 da passagem, 150 do teste de Covid e mais 200 desse documento de Portugal, que era de estudante, certo? E só para vocês verem, só nessa brincadeira foi 2 com mais 150, 350, com mais 260, foi cerca aí de 500 a 600 euros por pessoa. A gente não tinha mais dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro. Antes da gente viajar, eu falei pra eles, eu tenho 10 euros. Cara, eu tenho 10 euros na minha carteira e na minha vida. Eu não tenho mais dinheiro. Só se eu fosse pedir pra alguém. E minha família no Brasil já tá passando por dificuldade. Então eu não ia esquentar a cabeça deles. Eu não ia preocupar eles falando assim, que eu preciso, que eu tô perdido, tô isso, tô aquilo. Porque, cara, eu sabia que eles estavam passando dificuldade também, então se eu quis arriscar, mesmo eles falando que não era para arriscar, se eu quis arriscar, eu não vou colocar o nome deles no meio, entendeu? Eu vou arriscar, eu vou fazer do meu jeito. Então eu tinha 10 euros. E antes da gente viajar, pegar o avião, que seria no outro dia, a gente conseguiu fazer o teste no mesmo dia que a gente resolveu ir, no outro dia era passagem, 5 horas da manhã. Então, eu peguei e falei para eles, gente, eu não vou voltar. Não importa o que aconteça no aeroporto, eu não vou voltar. Eu não posso voltar. Eu tenho que fazer alguma coisa lá. Mano, igual eu falei pra vocês, eu sou louco, mano. Eu sou capaz de fazer merda no aeroporto pra mim não voltar pra trás. Tanto que já tava passando vários planos na minha cabeça já. Aí o que acontece? Nós fomos dormir, não, né? Eu tava tão ansioso que eu não consegui dormir nessa noite. E no outro dia a gente pegou o voo. Pegou o voo assim, foi pro aeroporto da Sérvia. Pra vocês verem, como a Sérvia não faz parte da União Europeia, chegando lá no aeroporto, eles não queriam deixar a gente sair de forma alguma. Só que quem foi, eu e mais os 2 rapazes que foi, a gente era os que não falavam inglês. E lá no aeroporto eles só falavam inglês e sérvio. Eles não falavam francês. Isso foi uma coisa que ajudou a gente. Por quê? Porque eles tentavam comunicação com a gente e a gente tentava comunicação para eles e não dava certo. Eles falavam assim, vocês não podem ir porque vocês não têm visa europeu, vocês não têm de forma alguma autorização de entrar na União Europeia. Só que eu tinha aquele papel que provava que eu era estudante de Portugal. Então, de qualquer forma, eu jogava nela. Falava assim, olha, é o seguinte, eu tenho esse papel aqui, eu sou estudante de Portugal e eu já fiz isso 3 vezes ou mais e eu vou sim, porque eu tenho que ir, eu tenho que estudar. Isso falando em português. E ela falava que não dava, que esse papel não provava nada, que esse papel não era nada, não tinha como provar. Quando é fé, chegou um sérvio. Eu acho que foi Deus que colocou esse rapaz. Foi Deus que colocou esse rapaz atrás da gente. O cara chegou assim atrás da gente e falou assim, vocês estão precisando de ajuda? Eu falei, caramba, o senhor fala português? Ele, sim, eu falo português e sérvio. Ele, não, ok, ajuda nós aqui. E ele pegou e começou a falar com a mulher. Eles começaram a falar na língua deles e ele olhou pra mim e falou assim, olha, ela tá falando que vocês não têm autorização de entrar por causa que vocês não têm visa e nem têm passaporte europeu pra poder entrar. E eu peguei e falei pra ele, eu sei disso. Eu sei que eu não tenho, eu sei que eu sou brasileiro, só que eu tô indo pra lá pra estudar. E o curso que a gente escolheu pra estudar era sobre era sobre negócio de corona, entendeu? É sobre negócio de coronavírus. O advogado foi bem esperto de colocar a gente em um curso
que seria de Atual, combate, exatamente, seria de combate ao coronavírus, cara. Foi ninja de fazer isso. Porque chegou lá, eu falei pra ele, cara, a gente tá indo estudar porque o Brasil tá precisando de ajuda. O Brasil tá precisando de pessoas que sejam, que tenham curso que tenham especializações no combate ao corona. E o curso da gente era justamente disso. Então, o cara foi tentar falar pra gente que a gente não tinha autorização, e eu peguei e falei pra ele, eu sei que eu não tenho, mas eu tenho que ir pra lá pra me fazer esse curso e voltar pro meu país pra ajudar o meu país, porque o meu país tá precisando disso, meu país tá precisando disso, e a gente tá indo pra lá pra estudar, cara, eu não tô indo pra lá pra fazer merda, eu não tô indo pra lá pra fazer nada, eu quero estudar. Até que a mulher falou assim, aí ele pegou e explicou pra mulher, né, na língua da Sérvia, e a mulher falou assim, ok, vou deixar vocês passarem, só que tem um porém. Eu vou deixar vocês passar daqui, só que quando você chegar na imigração, no caso em Portugal, né, que ela já sabia que na França a gente não ia passar por imigração porque era conexão, o que ela fez? Ela falou, eu vou deixar vocês passar aqui, mas lá não é responsabilidade nossa. Eu tô tentando ajudar vocês, por quê? Porque se vocês não saírem daqui, vai ser melhor do que vocês ir lá e voltar. Só que eu tinha na cabeça que eu não queria voltar de forma alguma, cara. Eu ia fazer alguma merda lá e não ia voltar. E aí o que aconteceu? Ela deixou. Nossa, agradecemos muito a Deus por isso ter acontecido. Entramos no avião. Entrou no avião. Esse voo da Sérvia para França é em torno aí de 2h30 de voo. Então é bem rápido. E esse voo a gente foi conversando, nós três, falando, olha, eu não vou para Portugal, eu não vou voltar, eu vou tentar passar lá na França. Por quê? Porque quando eu vim para a França, eu servi a Legião Estrangeira. Eu servi o exército da França, então eu tinha fotos que provavam que eu tinha servido o exército, eu tinha documentos que provavam que eu servi o exército, então eu tinha essas cartas na manga para poder passar na imigração da França. Só que é igual eu falei para os dois rapazes que estavam comigo, a imigração não tem como eu ajudar alguém e nem tem como alguém me ajudar. Imigração é individual. Se você chegou lá, a pessoa olhou pra sua cara e falou que não vai deixar você passar, você não passa. Certo? Mas se alguém que tá com você, eles falar, você pode passar e você não pode falar nada, você tem que ficar calado, entendeu? Senão é perigo você ir preso ainda. Ok, falei isso pra eles, eles falaram assim, não, então já que você vai arriscar, a gente também vai. Falei, ok, mas vocês sabem que é individual. Quando a gente chegou, eu comecei a tremer. Falei, cara, e agora? Agora fudeu. Nós entramos na fila, porque tem duas filas. Uma fila que vai pra conexão, que era a fila que a gente realmente teria que pegar pra poder ir pra Portugal, e tem a fila da imigração pra entrar na França. Nós pegou e foi pra fila da imigração, certo? E eu falei, nossa, e agora? Agora fudeu, a gente tem que conseguir passar, Na verdade, nem a gente, né? Eu tava falando, eu tenho que conseguir passar, porque infelizmente eu não podia fazer nada por eles. Então eu coloquei no meu celular foto de quando eu tava servindo a Legião, coloquei foto do endereço que eu tava servindo, coloquei foto de tudo que eu passei na Legião. E, juntamente com o meu passaporte, juntamente com o teste de Covid que a gente precisava e juntamente com umas outras documentações lá que eles entregaram pra gente. Beleza. Foi chegando na fila até que eu cheguei na imigração. Quando eu cheguei na imigração, entreguei meu passaporte. Primeiramente, eu entreguei meu passaporte. Ele pegou meu passaporte e na hora que ele viu que eu era brasileiro, ele falou, cadê sua carta de séjour? Porque geralmente na Europa tem uma carta que chama carta de séjour, que qualquer imigrante pode ter, desde que ele pague os impostos, faz tudo que corretamente para poder obter a documentação futuramente. Quando ele perguntou visa ou a carta de séjour, eu falei que eu não tinha. Ele falou, mas então o que você está fazendo aqui? Por eu falar o francês, eu consegui me comunicar com a polícia da França, que no caso é a imigração. Eu peguei e falei para eles, olha, eu sou militar, certo? Eu sou militar da Legião Estrangeira. Eu tô aqui porque eu tô voltando pra Legião. Aí ele pegou e falou assim, cadê sua identidade militar? Realmente ele tava certo, porque quando você serve, você é obrigado a ter uma identidade militar. O que eu falei pra eles? Olha, eu não peguei porque eu tive que voltar pro Brasil de urgência, por causa que eu tive um problema de família. Na minha família eu tive um problema familiar. Eu tive que voltar às pressas, certo? E eu tô voltando agora para poder voltar a minha rotina da Legião, voltar a minha rotina do Exército.
E peguei na hora, assim, eu já mostrei a foto pra ele. Ele pegou meu telefone assim, começou a ver as fotos e falou assim, você realmente é legionário? Eu falei, sim, eu sou legionário e tô voltando pra lá. E eu tinha imprimido o papel da localização, do endereço da onde eu tinha que voltar, entendeu? Que no caso chama Fort Nogent, que é um local da Legião Estrangeira, é um regimento da Legião Estrangeira que fica em Paris. Fica próximo, não adianta eu falar que vocês talvez não vão conhecer, mas fica em Fort Nogent. Quando eu mostrei pra ele o endereço, ele perguntou assim, você tá indo pra lá? Eu falei, sim, eu tô indo pra lá agora, eu vou pegar o táxi e vou pra lá agora. Aí ele, né, então tá bom então. Bum, carimbou meu passaporte. No que ele carimbou meu passaporte, veio aquele alívio. Passei na imigração, saí do aeroporto e comecei, cara, nossa, mano, saiu aquele peso todinho nas minhas costas, cara. O tempo que eu passei, o tempo que nós passou sofrido na Sérvia, o tempo que nós passou sofrido no Brasil, nossa, tudo aquilo ali saiu das minhas costas. Peguei o táxi e fui embora pra casa. Aí tá, fui embora, só que eu fiquei preocupado com meus parceiros. Que querendo ou não, a gente passou tudo junto. Querendo ou não, a gente passou dificuldade junto. Querendo ou não, a gente passou muita coisa ruim junto. Só que infelizmente, a imigração, ela é individual. Então depois que eu consegui chegar em casa, que eu acalmei, que eu fiquei mais tranquilo, fui mandar mensagem pra eles. Quando eu mandei mensagem pra eles, eles falaram, olha, não passamos. A gente não passou, a gente tá aqui na conexão pra poder ir pra Portugal. E eu peguei e falei assim pra um dos rapazes, vocês têm certeza do que vocês querem fazer? Tenta uma outra maneira, tenta outra forma. Ele, cara, não tem como, a gente é obrigado a passar por uma imigração pra poder sair daqui. Eu peguei e falei, então tá, tudo bem. Quando é fé, um dos rapazes falou assim, eu vou perder o voo. Eu vou perder o voo e vou tentar ficar aqui, certo? Pra poder passar de novo. Eu, ok, tudo bem. Aí ele esperou, ele perdeu o voo, um dos rapazes foi para Portugal, esse que perdeu o voo esperou outro avião chegar, e nesse que outro avião chegou, o povo do avião começou a descer e começou a entrar na imigração, e ele entrou no meio desse povo, ele entrou no meio do grupo. Quando ele entrou no meio do grupo e passou de novo na imigração, que ele não tinha passado, era outros policiais já, entendeu? Porque cada avião que chega, eles vai trocando de policial. Então assim, quando ele voltou, era uma mulher. E a mulher falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí ele pegou e inventou uma história, falou assim, é que minha mãe tá doente, minha mãe tá com corona e eu vim aqui pra ajudar ela. E ele não falava francês, ele teve que desenrolar isso aí em espanhol, em português, em qualquer língua ali que a pessoa também entendesse. Então, ele inventou isso e a mulher falou, realmente você veio pra ajudar sua mãe e tal, dizendo ele que falou que sim. A mulher carimbou e ele passou. Assim que ele passou, ele já me mandou mensagem, Diego, olha... consegui passar, eu falei isso que eu tô contando pra vocês foi o que ele me contou, né? Realmente ele, realmente, e imagina se ele não tivesse tentado, entendeu? Então, querendo ou não, arriscar é bom, pode ser que dê certo, pode ser que dê certo, mas infelizmente é um risco que a gente tem que correr quando você sabe o que você quer, entendeu? A gente não pode fazer as coisas assim, à torta e à direita. Se você quer isso mesmo, você quer tentar, tenta, cara, mas se você não tem certeza, não tenta. Esse outro rapaz que pegou o voo para Portugal, quando ele chegou lá, o documento não passava, ele só tava com passaporte, e o que aconteceu? Foi deportado. O Portugal não deixou ele entrar, Portugal pôs ele no voo direto para a Sérvia. Ele pegou o voo de Portugal direto para a Sérvia. Quando chegou na Sérvia, ele me mandou mensagem, olha, Diego, eu fui deportado, não consegui passar e... tô aqui na Sérvia e tô vendo aqui onde que eu compro minha passagem, com quem que eu compro minha passagem para me poder ir embora pro Brasil. Eu mandei uma mensagem para ele, olha, desculpa, infelizmente não deu certo para vocês, é uma pena, todo mundo queria passar, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, preocupa não, volta pro Brasil assim, não volta triste não. Talvez foi um livramento, pode ter sido até um livramento para você. Deus sabe das coisas de cada um. Então ele pegou e voltou. Então é o que eu falo, de 6 pessoas que queriam vir, certo? De 6 pessoas que queriam vir, somente 2 passaram. A gente não pode falar que foi sorte nossa, Deus sabe da história de cada um, Deus sabe da vida de cada um, Deus sabe o que quer para cada um. Então assim, eu deixo essa história para vocês como uma história passada, não tô inventando nada aqui, tudo que eu falei para vocês foi tudo que eu passei, foi verídico, entendeu? Então vai aí da cabeça de cada um se quer arriscar ou não. Já tive vários telefonemas, vários, querendo saber como que eu passei,
entendeu? Já tive que responder várias pessoas, contar essa história várias vezes para saber como que eu passei. E eu vou falar aqui para todo mundo que se querem arriscar, não posso impedir ninguém de arriscar, certo? Quem quiser arriscar, arrisca, mas tomem cuidado. Não foi fácil, não foi nada legal, entendeu? Passei por muitas coisas ruins, mas é isso aí. Um abraço, obrigado aí por estar podendo explicar detalhes da situação e desejo boa sorte para todo mundo e espero que essa pandemia acabe logo para poder liberar logo essas fronteiras e cada um de nós ter a chance, a oportunidade de poder ter uma vida melhor em outro lugar. Beleza, é isso aí. Beleza, Diego. Obrigadão aí pelo depoimento. Deixa o seu like, inscreva no canal. E é isso aí, pessoal.